A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 32, nos versos de 1 a 42. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. 5. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permite que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Então, duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, queriam a herança, a posse, a possessão das terras aquém do Jordão, ao lado leste do Jordão, antes do Jordão. E foram pedir para Moisés isso. Aí vamos ler o número 6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben. Só esse porém, vocês já percebem que não tá bom. Que Moisés não gostou. Que eu tenho falado para vocês, é uma conjunção adversativa. Significa o quê? O que ele vai falar é contrário ao pedido, à solicitação. Sempre que vem um mas, um porém, um todavia, um entretanto, quer dizer, é um pontinho, é uma pedrinha, é um problema, é algo que é contrário. Então, o que acontece? Moisés não se agradou desse pedido. E aí ele faz a seguinte pergunta: então, os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Então, aqui tem um problema. As tribos iam querer ficar do lado de cá. Pelo menos é o que Moisés está dizendo. Incentivados por essas tribos, eles gostariam de ficar desse lado também, porque teria muito mais guerra, muito mais luta e oposição, dificuldade, resistência do lado de lá do Jordão. E aí Moisés relembra os 10 espias. Ele fala que o povo tem essa tendência de desanimar, de enfraquecer, de não ter fé em Deus, né? Não acreditar nas promessas de Deus. Aí vamos para o 11. Deus falando, tá? No 11. Por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. 12. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Vou parar aqui um pouquinho. Então, Moisés relembra o episódio dos espias. E por causa disso, a ira de Deus se acendeu. Então vamos por 13. Por isso, né, por causa disso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos parar aqui. Então, o povo já poderia ter tomado posse da terra prometida. Mas vocês lembram naquele vídeo sobre a murmuração. Os murmuradores não herdarão a terra.
não herdam a terra, não recebem a bênção de Deus. Porque a murmuração é uma porta aberta, escancarada, é uma porteira para outros pecados e para o afastamento de Deus. Nós vimos isso naquele vídeo sobre a murmuração. Então, quando Moisés manda os 12 espias, apenas 2, Josué e Caleb, têm fé, reforçam, incentivam, motivam, fortalecem o povo de que sim, a terra prometida é abençoada e eles, com a força de Deus, com o poder de Deus, vão tomar posse da terra. Mas os outros 10 consideram a terra como eles dizem, nós somos gafanhotos, seremos devorados como pão. Então eles infamam a terra, quer dizer, eles murmuram, eles não creem no Deus que libertou eles do Egito. Eles creem no que os olhos deles estavam vendo, que os outros povos, as outras nações eram mais poderosas do que eles. Então, por conta desse relatório negativo dos 10 espias, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. E agora, quando as 2 tribos de Ruben e Gade fazem essa proposta para Moisés, o que acontece? Moisés relembra esse fato e relembra também o que Deus falou, o quanto isso desagradou a Deus. E esse versículo 13 deixa bem claro, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e foi o próprio Deus que fez com que eles andassem errantes pelo deserto durante 40 anos, até que toda essa geração de murmuradores, de homens e mulheres com falta de fé, escravos, né? Porque lembra que a gente falou? A mentalidade deles era de escravos. Morressem. E só 2 iriam entrar, Josué e Caleb, daquela geração, certo? Então vamos por 14. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais, para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então assim, Moisés fala pesado, ele é duro com essas 2 tribos. Aí no 16, então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas, 17, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Olha o 18. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Então, se vocês estão entendendo, é isso. As 12 tribos tinham que passar o Jordão e tomar a posse da terra prometida. Mas as tribos de Ruben e de Gade estão pedindo para ficar antes. Mas aqui eles explicam que eles não vão fugir da guerra, que eles não vão abandonar os seus irmãos, que eles vão fazer os currais, vão deixar o gado, deixar tudo estabelecido, suas famílias, né, mulheres e crianças ali, e vão passar o Jordão e vão pelejar, vão guerrear, vão lutar com seus irmãos, até que cada um deles tenha tomado posse das suas terras. Aí vem a resposta de Moisés no verso 20. Então Moisés lhes disse: se vocês, olha a condição, né? Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor,
e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Vocês estão vendo que eu estou dando uma ênfase, né? Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Olha só. Todo este trecho, que é a resposta de Moisés, ele deixa bem claro essa expressão diante do Senhor, ou em uma tradução mais antiga, perante o Senhor. Significa que tudo que nós venhamos a fazer, a querer, a falar, a desejar, a pensar, tem que ser diante do Senhor, tem que ser perante o Senhor. Nós temos que colocar como oferta, como sacrifício, como humilhação na presença de Deus. Então, vocês querem ficar com essas terras? E isso tem que ser perante o Senhor, isso tem que ser diante de Deus, diante do Senhor. Isso é um segredo, isso é uma lição, isso é um tesouro para nós. Por mais que a gente queira alguma coisa, e mesmo que isso não seja errado, que não tenha nenhum pecado, nada, nós devemos consagrar a Deus, colocar diante de Deus, diante do trono de Deus, diante do próprio Deus, e perguntar para Ele se Ele aceita, se Ele concorda, se Ele abençoa, se Ele autoriza, se Ele nos dá licença, se Ele nos permite. Vocês entendem? Isso é a certeza da bênção de Deus, da vitória, da prosperidade, do sucesso. É tu colocar a tua vida perante o Senhor, a tua vida diante de Deus, os teus desejos, as tuas vontades, os teus propósitos, e o teu propósito no singular, quer dizer, o teu chamado, a tua identidade, tudo que tem a ver contigo, de íntimo, de caráter, de pessoal, de particular, tu tem que abrir para Deus. Tu tem que contar para Deus. É claro que Ele sabe, é claro que Ele conhece, mas Ele se agrada quando os seus filhos e as suas filhas falam com Ele. Então, se vocês prestarem atenção e marcarem, vocês vão ver que tem muitos versículos com essa expressão, perante o Senhor, diante do Senhor, e é para nós uma lição, um alerta. Tudo que venhamos a fazer, a ser e a ter tem que estar diante do Senhor. Vamos, no 23, Moisés fala sobre o pecado deles. Que se tiver pecado ali, esse pecado vai encontrar. O que quer dizer isso? As consequências dos nossos atos vão nos alcançar. Vamos dizer assim, a colheita das nossas sementes vão florescer, vão germinar, vão crescer. Então, sim, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Quer dizer, vocês vão colher o que vocês plantaram. Aí no 24, ele diz, então tá, construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Como quem diz assim, vocês estão presos pelas próprias palavras. Vocês prometeram, então cumpram o que vocês prometeram. Aí no 27, mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então, eles reiteram aqui no 27 de que sim, eles vão lutar com seus irmãos para tomar posse da terra prometida.
28. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Tipo assim, ele falou para todo mundo que a tribo de Ruben e a tribo de Gade teriam herança e posse antecipada, vamos dizer assim, para que eles pudessem deixar o seu gado ali. Então, todo mundo sabendo, não ia ter fofoca, não ia ter diz que me diz que, não ia ter crítica, não ia ter murmuração. 29. E aí, vocês viram os dois personagens? Josué e Eleazar, que eu falei no outro vídeo a importância. 29, então. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a ele a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Olha que coisa séria. Moisés não, vamos dizer assim, não aliviou, ele continuou insistindo. Aí vamos para o 32. Passaremos, aí as duas tribos, passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então a gente vê que foi uma conversa difícil, mas tanto do lado de Moisés quanto do lado da tribo de Ruben e de Gade havia razão. Ambos estavam certos. Moisés em pontuar, em deixar bem claro que eles tinham obrigação de lutar ao lado dos seus irmãos e, ao mesmo tempo, deixando claro para toda a congregação, para toda a nação de Israel, para todas as outras tribos, de que eles tinham sido atendidos por Deus, que Deus tinha permitido, se eles fizessem tudo certo. Então, o que a gente aprende hoje neste vídeo? A importância de nós lutarmos juntos, unidos, sabe? Juntos somos mais fortes? É verdade. Eles não poderiam ficar do lado de cá. Eles tinham que dar vitória, lutar junto com seus irmãos, apoiar seus irmãos, mesmo que o lado deles estivesse garantido. Isso é amor. Isso é solidariedade, isso é carinho. Isso é aquilo que a Bíblia diz, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Quer dizer, lutar até que cada um por um do povo de Israel tivesse a sua terra.